o Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta o estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Boa noite, meus amigos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Que possamos ter uma noite agradável, um contato que nos traga mais esperança, mais fé. E vamos falar sobre a proposta do Mestre Jesus, que é a proposta do amor. Eu sei que o tema é ódio, mas vamos falar do amor para chegarmos ter lá no ódio e verificarmos o quão inútil, perigoso, perda de tempo que é odiar. Nós fomos criados por Deus e Ele se implantou em nós, na nossa consciência. Por isso que o Mestre Jesus sempre nos disse que nenhuma ovelha do Pai se perderia. Nós temos toda a bondade, todo o amor, toda a lei que Deus criou, as leis que Deus criou em nós. Só que nós precisamos evoluir, conhecer aquilo que está fora de nós, para depois, com amadurecimento, com maior entendimento, começarmos fazendo a viagem de retorno para conhecermos o que existe dentro de nós, para desbravarmos esse mundo íntimo, com as suas feras, com as suas paisagens naturais belas, mas que nós não conhecemos. Nós conhecemos o mundo de fora. Nós temos aquilo que os nossos sentidos trazem para nós, aqueles estímulos que recebemos e, como estamos na carne, nos deixamos envolver por essas sensações. Então Jesus nos disse que nós deveríamos amar os nossos inimigos. Que coisa! A gente, quando pensa no amor, pensa no amigo, né? Pensa nos filhos, pensa no marido, na esposa, mas nos inimigos. Então, o que quer dizer essa palavra? A gente não pode esquecer que a linguagem daquela época era o aramaico, muito pobre. Então, não é o sentido verdadeiro esse que nós temos do que seja amar, que Jesus estava nos concitando a fazer. É apenas não querer revanche, não querer pagar o mal com o mal. É não pensar naquele indivíduo, desejando-lhe que tudo de mal lhe aconteça, invejando o que ele tem. Então, por que Jesus a todo momento nos falava isso? Primeiro, porque como Deus está em nós e está em todos os lugares, em todos os seres, a lei do amor prevalece. Nós pensamos, somos seres racionais e por isso ganhamos a liberdade de ação. Podemos escolher o que queremos fazer. E todas as nossas ações, previamente, antecipadamente, são emitidos pensamentos e depois agimos. E toda ação no mal, né, ele carrega esse nosso pensamento negativo, malévolo. A maledicência é uma coisa terrível, né? A inveja, o egoísmo, o orgulho, fazem com que nossos pensamentos tenham péssimas vestimentas energéticas. Então nós emitimos pensamentos que vão com um teor, com uma frequência, né, como são ondas eletromagnéticas, vão buscar o mundo e vão se associar com ondas semelhantes. Vão fazer aquilo que em física se chama conjugação de ondas semelhantes. Como nós somos feitos de amor, quem nos criou com amor. Uma frequência altíssima. Ondas curtíssimas são aquelas que são geradas pelo sentimento de amor. Obviamente, totalmente contrária às ondas que têm como base essas ondas eletromagnéticas do nosso pensamento, que são nosso pensamento,
baseado no mal, no egoísmo e no orgulho, principalmente. Então há um conflito dentro de nós, né? Nós nunca vamos estar tranquilos. E é por isso que a gente sabe, e Deus, através de Jesus, nos disse, né, que todos nós chegaríamos à angelitude. Porque esse amor não pode ser destruído, porque ele existe, ele é real, ele é uma criação divina. E o mal é a nossa fantasia, é a nossa ignorância, são as nossas sensações do mundo e vão desaparecer conforme nós formos aprendendo. Muitas vezes vamos aprendendo com lições que chegam, nós obedecemos aquelas regras e sem muito sofrimento vamos caminhando nessa jornada evolutiva. De outras vezes, somos teimosos e precisamos primeiro passar por um sofrimento muito grande para aprendermos a lição. Mas ninguém fica sem a oportunidade de mudança, né? Vamos sempre ir à frente. Ou paramos por algum tempo. Nós temos o livre-arbítrio, mas nós não podemos decidir tudo. Se ficarmos parados, sem evoluirmos, vidas e mais vindas, vindas e mais vindas e nada, somos obrigados a caminhar através do impulso da dor, do sofrimento. Então Jesus pedia que nós perdoássemos aqueles que estão conosco e que não nos agradam de alguma forma, né? Pode ser uma simples antipatia, e a gente que é espírita já sabe que muitas antipatias vêm de vivências anteriores, né? Todos aqueles que têm contatos conosco diretamente, né? Os mais próximos, família, né? A família, os companheiros de trabalho, os companheiros da comunidade, provavelmente já tiveram existência conosco, porque é assim que se aprende. Deus não nos colocaria uns longe dos outros sem a oportunidade de transformarmos os nossos sentimentos. Então somos colocados diante daqueles que nos feriram, somos colocados diante daqueles aos quais ferimos, para que nesse viver, nesse atrito de personalidades, a gente possa aparar as nossas arestas e nos modificarmos e transformarmos aquele que a gente considera um inimigo, um ser antagônico, em alguém especial, um irmão. Nós vamos chegar ao ponto de entender isso. Todos nós somos irmãos, cada um no degrau evolutivo, cada um tendo uma perspectiva do mundo. Vemos tantas discordâncias na atualidade, né, sobre todos os assuntos, e as pessoas não se aceitam. Cada um de nós tem uma história de vida, né? Já passamos por determinadas coisas que o outro não. Então é uma questão de conhecer, de amadurecimento, de perspectiva sobre determinados assuntos. Somos diferentes e isso é ótimo que sejamos diferentes. Naquilo que nós ainda não alcançamos a supremacia, o conhecimento, estarmos junto de alguém que já o fez é uma beleza. Ele é o nosso mestre, é o nosso professor. E nós vamos ser professores também, porque na vida todos nós ocupamos essas duas posições. Somos professores e somos alunos. E como o amor é lei divina, todos que estão fora dessa lei vão ser obrigados, por bem, através dos conselhos, né? Através do estudo, através da doutrinação. Serão convidados, né, a participar desse banquete espiritual ou serão convidados através da dor. Então Jesus nos deixou isso. Dê o manto a quem te pede a túnica. Dê outra face, isto é, não faça o mal, não pague com mal o mal que foi recebido por você. Temos que pensar que aquele que faz o mal está numa ignorância, ele ignora o que ele está fazendo. Quer dizer, não é que ele ignore que aquilo seja ruim, ele está fazendo, mas ele ignora que nós temos um caminho luminoso que vamos ter que pisar nessa trajetória, completarmos a trajetória porque está designado por Deus. Ele nos criou para nos desenvolvermos do átomo à angelitude.
E isso vai acontecer. Queiramos ou não queiramos, teremos um dia esse título de espíritos superiores. Mas a gente pensa, mas como vou perdoar meu inimigo? Né? Chegamos ao ponto, né? Às vezes é só uma antipatia, mas tem momentos que é o ódio. E como é que surge esse ódio? Geralmente é de uma afetividade. Alguém tinha afinidades, era afetivo, era próximo, sofreu uma traição, né? Foi menosprezado. Algo que, como ele estava próximo daquela pessoa, a ofensa para ele foi maior. É por isso que diz assim, é o amor, o ódio é o amor transformado em ódio, né? Obviamente não é esse amor que nós estamos falando, que o Mestre Jesus vem nos dizer. É aquela afetividade, aquela afinidade, né? Naquela existência e que foi traído. A pessoa foi traída, não perdoa. E passa de uma existência para outra, muitas vezes, infelizmente, por não entender que o ódio, ele fere mais, contamina mais aquele que o sente e não aquele para o qual ele é direcionado. Isso é que nós temos que entender. Então, primeiro vamos entender esse amor que a gente acha que não vai ser capaz de sentir jamais, né? Então, esse amor, ele é uma coisa complexa, né? Jesus não nos está pedindo que a gente sinta esse amor, porque seria impossível. Nós estamos num orbe que é de provas e expiações, passando agora a regeneração. Espíritos imperfeitos não poderemos, porque amar é doar. É se colocar no lugar do outro, é ser o outro, sentir o outro e fazer tudo para que o outro seja feliz. Não porque queira receber a gratidão, receber algum benefício. Não, 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 não. É a alegria de fazer o bem, de ter aquele sentimento. É o que fazem os nossos amigos espirituais nas nossas casas espíritas, preparando o ambiente para nos receber, nos orientando, nos acompanhando, estando ao nosso lado, muitas vezes desprezados, né, pela nossa sensibilidade. Deixamos de querer, né, perseverar no caminho que eles nos mostram, nos intui, a gente é teimosinho, mas eles continuam lá firmes, porque o amor não faz cobrança. O amor é amor. O amor é aceitação. O amor é compreensão. Então, o amor, vamos dizer assim, é uma coisa complexa que temos que desenvolver, mas graças a Deus ele tem essa complexidade, mas nós podemos desenvolver esse amor aos poucos. Então, nós podemos desenvolver, né, a gentileza no trato com nossos irmãos, a delicadeza, né, a compaixão, entender que aquilo em que ele está errando, aquela dificuldade que ele está tendo, nós não temos, nós temos outras. E mesmo que não tenhamos outra, aí que nós vamos ter mais compaixão desses nossos irmãos. Ter compreensão. Entender por que aquela pessoa age daquela maneira. Ser capaz de renunciar. Né? Isso são os raios do amor, né? Que a gente pode ir desenvolvendo lentamente, um de cada vez, né? Tentando ser gentil numa condução, delicada no trato dentro da família, porque dentro da família, já aprendemos, o Espiritismo nos diz isso, Deus colocou aqueles que nós precisamos conquistar. Aqueles que precisam nos perdoar. E aqueles que precisamos perdoar. Então, essas energias que brotam em nós, quando nós não conseguimos esquecer, nos sentimos ofendidos, passamos na rua, achamos que alguém nos olhou de uma forma... Por que fulano nos olhou assim? Somos desconfiados, né? Aposto que já tem alguma fofoca rolando. É assim. E dali já vem aqueles pensamentos, né? Mas eu vou falar com fulano, eu vou ver o que está acontecendo. Isso tem que parar. Isso tem que parar. Esse tipo de pensamento, né? Como são ondas eletromagnéticas, a fonte que gera uma onda eletromagnética se banha nessa onda eletromagnética.
Então, se eu estou gerando aquela desconfiança, aquela raiva, aquela inveja, aquele sentimento, porque o pensamento nunca sai nu, ele sai vestido de sentimentos que geram emoções. Quando eu lanço aquele pensamento, eu já estou me banhando naquelas ondas. Se forem bons pensamentos, estou desejando bem, ai meu Deus, maravilha, amanheceu o dia, mais um dia de chance de acertar. Estou aqui, vou acertar hoje, eu vou ter um dia maravilhoso, vou conseguir vencer as minhas dificuldades, vou conquistar aquilo que estou pretendendo há tanto tempo conquistar. E aí vai aquele pensamento positivo. Vai sofrer aquilo que acontece na física com as ondas eletromagnéticas. Ondas eletromagnéticas semelhantes se conjugam, se somam, né? Se aproximam. Então, se aquele indivíduo já estava positivo, alegre, vai ficar mais. Né? A quem mais tem, mais será dado. Porque ele está emitindo aquela energia maravilhosa que está auxiliando muitas e muitas pessoas que ele nem sabe. Com aquele pensamento de querer fazer o bem, ele está emitindo seus fluidos que podem estar sendo aproveitados por pessoas que precisam. Porque ele é energia pura. Ele, com seus pensamentos positivos, capta do fluido cósmico universal as melhores partes de seu fluido vital, né? Tem aquela energia. Onde ele chega, a pessoa diz, nossa, me sinto tão bem perto de fulano, o que será? É porque ele pensa bem. Ele não está pensando em inveja, com orgulho, querendo aparecer, querendo ser o melhor, querendo títulos. É muito triste vermos que muitas vezes nas casas espíritas pessoas brigam pelos cargos e não se ganha nada, a não ser visibilidade, né? Aí a pessoa que é vaidosa já começa, né, a padecer desse sentimento e oprimir os outros e catalogar os outros como melhores ou piores, ou formar grupos. Então, em qualquer lugar que isso aconteça, há uma desagregação. Então, nós temos que aprender a amar. E quando nós estivermos desenvolvendo tudo isso, nós vamos começar a desculpar o que as pessoas fazem conosco. Temos que entender que quem odeia, né, sinto ódio de fulano, quero o mal, é um irmão adoentado. Jesus disse que veio para os enfermos, não para os sãos. Então a pessoa que guarda mágoa, gente, a mágoa é causa de doenças. O nosso pensamento comanda o funcionamento das células. É a ligação do nosso espírito com as nossas células, lá no citoplasma, na mitocôndrias. Ela obedece o comando mental. Então nós podemos, com esses sentimentos deletérios, desestruturar determinadas células do nosso corpo, nós mesmos. Nós somos os autores, né? Nós somos co-criadores e nós temos escolhas. Então esse pensamento, veja bem, quando nós viemos para a Terra, a gente faz um planejamento, todo mundo sabe disso, né? E nesse planejamento os nossos amigos espirituais estão ao nosso lado, nos ajudando. Olha, é melhor você passar por essa situação, que você vai vencer nisso, que foi dificuldade sua por muito tempo e tal. E às vezes nesse planejamento nós queremos que mais coisas sejam colocadas, porque fora do corpo físico nós somos grandiosos, nos imaginamos muito superiores, né, fortes, capazes de suportar determinadas coisas. Mas quando chegamos aqui achamos que o fardo está pesado. Mas Jesus disse que o jugo era leve, meu jugo é leve. Mas por que de repente ele se torna pesado? Porque nós somos co-criadores. Somos o que pensamos. Então lá no nosso código genético, no nosso planejamento, determinados genes foram ativados para nos trazerem determinados problemas físicos. Ou mentais, seja lá qualquer tipo de problema. Como uma lição. Não como castigo, porque Deus não castiga. Como uma lição.
fomos programados. Lá vemos nós, família programada, pai, mãe, genes, para ver se combinava, para que a gente pudesse ter esse gene necessário, né? A essa passagem, a esse retorno, a essa nova sala de aula, né? Novos professores, alunos são os mesmos, né? Só mudando ali a posição e a forma. Mas nós, com o nosso pensamento de ódio, de mágoa, de inveja, de vingança, quer dizer, uma mente adoentada. Como uma mente adoentada pode comandar o equilíbrio de um instrumento de 10 trilhões de células? Então, a mente, né, o nosso espírito, através do coronário, ele vai comandar todas as células, mexendo naqueles chakras todos, córtex cerebral, todo, hipófise, pineal, tudo. Como se está desequilibrado, vai o que surgir disso aí? Então, existe uma disciplina, uma ciência moderna, surgindo aí no final dos anos 80, 90, chamada epigenética, que não tem nada de religião, é ciência, mas combina muito bem com isso que o Espiritismo ensina. Então, essa mente adoentada vai agir nas nossas células e vai ativar genes que não estavam ativados. Eram para ficar ali paradinhos, sem trazer nenhum problema. Mas a nossa incapacidade de amar, de perdoar, né, fez com que esses genes fossem ligados, trazendo um problema que não teria necessidade de vir agora. Poderia vir no futuro, em outra reencarnação, mas não agora. Mas nós, como co-criadores, ativamos, tornamos o jugo pesado. Pela nossa vontade, não é castigo de Deus. Deus não castiga, ele é justo. Deu liberdade de escolha, mas avisou. Serão responsáveis pelas suas escolhas, tá certo. Então, o aluno, se foi reprovado, ele tem que voltar à sala de aula e passar pelas mesmas atividades para poder aprender. Então, Jesus nos concita a amar, meus irmãos, a perdoar. A ciência está nos alertando. Estão ficando doentes porque estão pensando mal. Quem quiser se aprofundar nisso, procura um livro chamado Biologia da Crença, de Bruce Lipton. Ali está a biologia toda explicada. E aí você vê que você realmente é co-criador. O seu corpo é o que você criou. O seu ambiente, o ambiente que você vive, você criou e está criando. A todo momento você está emanando ondas mentais. Está criando um campo eletromagnético à sua volta. E você, com ódio, com sentimentos ruins, está trazendo para o seu convívio, está fazendo um convite, constantemente um convite aos irmãos nossos ainda, perdidos na ignorância, no ódio, no mesmo teor vibratório que nós estamos emanando. E a nossa vida se torna algo extremamente ruim. Não gostamos mais de ninguém, não queremos estar perto mais de ninguém, passamos a odiar o mundo. Muitas vezes perdemos o sentido de viver. Muitos se matam porque não podem matar o outro. Outra coisa que o Espiritismo está lá em Gênesis, gente. É só procurar em Gênesis. Quando você pensa em fazer algo, por exemplo, você tem alguém que você odeia, você quer que ele morra, você quer matá-lo. No seu pensamento, você matou. Mesmo que não tenha feito aquilo fisicamente, materialmente. Mas porque não pôde. Mas está lá dentro. Você tem aquele sentimento homicida. Você quer matá-lo. E aquilo ali é algo que envenena o seu corpo. Então a mágoa, aquela pessoa que você não sorri. Ela está sempre de rosto fechado, tristonho. A vida para ele não presta, nada presta, não confia em ninguém.
Não confia no amor, não confia nada. Eu não confio em nada, amor não existe, amizade não existe. São tudo umas traíras, né? A gente cansa de ouvir isso. Eu não confio em ninguém. Meus irmãos. Geralmente a gente, quando está julgando o outro, está fazendo o quê? Refletindo aquilo que está dentro de si próprio. Aqueles defeitos que vemos no outro estão dentro de nós. Senão você seria aquele garimpeiro que entra para garimpar. E lá está aquele monte de ganga, né? Aquela ganga, ganga se chama, se eu não me engano, de coisas que não prestam. E você procura a pedra preciosa, porque é isso que você quer. Está dentro de você esse desejo, né? E tem outros que vão, né, em todos os lugares, em todas as situações. Vai numa festa, o bolo não estava bom, isso não estava bom, aquilo não estava bom, a pessoa não estava bem vestida, né? Não fui prestigiada como gostaria de ser prestigiada. E tudo está ruim porque está tudo ruim dentro de si próprio. Então, meus irmãos, temos que ouvir as palavras do Mestre Jesus. Amar, amar, amar. O ódio é uma enfermidade, uma doença. E a cura é só o amor. Não tem antibiótico para ele. É uma dor constante. Quem odeia sofre constantemente. Quando nós temos uma mágoa, um ódio, a gente amanhece pensando na pessoa que nós odiamos e sofremos porque não sabemos que ele está respirando e adormecemos. E muitas vezes, quando nos desligamos do corpo, vamos atrás dessa pessoa que a gente persegue. Então nós somos sofredores, enfermos, enlouquecidos, loucos, loucos. O ódio é a alma que enlouqueceu e esqueceu da lição do Mestre Jesus. Todos nós somos capazes, em potencial, de cometer qualquer delito. Aquilo, eu acho que eu nunca faria isso. Você acha, mas você não sabe se naquela posição do outro, naquelas circunstâncias, naquele dia, com tudo que aconteceu, se você faria. Então não julguemos, porque foi isso que o Mestre Jesus disse. Não julgueis para não serdes julgados. Vamos aceitar esse convite do Mestre Jesus. Vamos envolver, se nós temos alguém que nos perturba, vamos envolvê-los em ondas de amor. Li há pouco tempo na internet, vou falar rapidamente, uma professora que fez uma experiência maravilhosa, levou batatas e disse que os alunos deveriam colocar numa sacola a batata com o nome das pessoas que ela não gostava, antipáticas, maléficas, que elas não queriam bem. Ao longo do tempo, mais e mais pessoas colocavam batatas no seu saco, outras não. E aquele que mais colocava aquelas batatas no saco caminhava com dificuldade, preocupado das batatas caírem. O peso tornava cansativo. Então ele não observava os amigos que brincavam. Estavam todos brincando no pátio, mas ele estava carregando aquela mala pesada, aquela bolsa com os nomes nas batatas dos seus inimigos. E só perdia a oportunidade de ver que a vida é linda, é bela, de aproveitar todos os seus momentos. Vamos jogar nossas batatas fora. Vamos deixar tudo fora, porque esses que nos feriram são nossos irmãos. Um dia estarão ao nosso lado, de mão dadas, em determinados trabalhos espirituais ou mesmo aqui na matéria. Porque como somos irmãos e como em nós existe a semente do amor, todos nós vamos fazer essa semente germinar e criar um arvoredo maravilhoso. Seremos capazes de amar a todos que estão à nossa volta e desejar o bem a todos, né? Não vamos nos sentir superior a ninguém. Não vamos querer nos mostrar superior, porque não somos. Somos todos iguais perante as leis divinas. Iguais na origem, iguais na finalização. E esse meio, cada um em sua posição, sentindo determinadas coisas, de acordo com aquilo que já entende, que já aprendeu. Então, meus irmãos, vamos desenvolver lentamente os raios de amor. Vamos desenvolver esse amor grandioso que vai se espalhar e vai trazer o céu para nós, aí o paraíso já agora. Não precisamos esperar para
desencarnar e ir para buscar um lugar melhor. Já estaremos vivenciando no caos um lugar melhor, porque estaremos com a paz no nosso coração, com o amor nos alimentamos. Vamos pedir a Deus que nos abençoe a jornada, agradecer ao Mestre Jesus o olhar amoroso, as mãos sempre diligentes, nos buscando quando caímos, nos levantando. Agradecer porque temos amigos que nos amam, apesar do que ainda somos. Agradecer porque as palavras do Mestre nos falam de esperança em sermos pessoas melhores, de não trazermos essas angústias, essas incertezas, essas tristezas, porque a cada passada, a cada momento em que esse amor se faz forte em nós, somos mais felizes. Mestre Jesus, nos ajude a perseverar na nossa estrada, que possamos a todo momento mostrar a face da alegria e da felicidade para os nossos irmãos, que nunca sejamos arautos da tristeza, da desesperação, do desencanto, que aonde estejamos possamos emanar tranquilidade, paz, desejo de ver todos à nossa volta felizes. Que possamos, Mestre, nos amar, verdadeiramente nos amar. Que a paz do Mestre Jesus possa continuar em nossos corações. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra. Aguardamos vocês!